Cara comunidade, nós estamos no 5º domingo da Quaresma desse ano de 2022, às portas de começar a Semana Santa. Próximo domingo já é Domingo de Ramos. E para nós será uma grande alegria poder novamente, em nossas vidas, poder celebrar a Páscoa do Senhor, que é a festa mais importante da nossa fé cristã. Porque se o Cristo tivesse nascido na noite de Natal, tivesse vivido, tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É claro que a ressurreição do Senhor é a continuação, o complemento daquele grande mistério da encarnação, mas a principal festa que nós celebramos, que marca de fato o nosso sentido de caminhada, é a Páscoa. É por isso que nós nos encontramos todos os domingos, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E dentro desta Quaresma, dentro desse 5º domingo, às portas da Semana Santa, a Igreja nos apresenta textos belíssimos e que ela acredita que estes textos são de fato importantíssimos para que a gente possa se preparar para a Semana Santa. A Igreja arrisca muito nestes textos que nós escutamos hoje e que a Igreja no mundo inteiro está escutando nesse domingo, nas Américas, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. Em todos os lugares onde tem a Igreja Católica, hoje no domingo, nós estamos escutando estes textos, este Evangelho. Então, é preciso que a gente tenha muita atenção àquilo que está sendo indicado para nós, para que a gente possa de fato beber ainda nessa última semana de Quaresma, para que a gente possa dar passos para frente, porque às vezes na caminhada de conversão parece que a gente para no caminho, parece que a gente não consegue dar um passo para frente, ou muitas vezes até se atola cada vez mais no pecado. Mas então a Igreja nos propõe estes textos para que a gente possa se fortalecer e dar passos sim firmes na fé. Então, voltemos o nosso olhar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de São João, que fala dessa questão, dessa mulher que foi pega em adultério. O que é que nos narra o Evangelho? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aqui tem um registro que o Senhor gostava de ir para os montes das oliveiras orar. Tanto assim que quando o Senhor vai ser preso, Judas indica que ele deveria estar lá porque era um local que ele costumava orar. Mas essa oração do Senhor era muito intensa. Nós temos várias vezes a situação que nosso Senhor está orando de madrugada e os discípulos não conseguem acompanhar o ritmo da oração do Senhor. Só um instantinho. Tá. Então, não consegue acompanhar o ritmo da oração do Senhor. O Senhor gostava de orar pela madrugada. Aí aqui tanto no texto diz de madrugada, o Senhor voltou de novo ao templo. O Senhor foi para o templo de madrugada. Ele poderia ter ido quando o dia amanhecesse, quando fosse de tarde, quando fosse de noite. Não, ele vai num horário muito especial. E é incrível também que o templo esteja aberto para que ele possa entrar e lá fazer as orações dele. Então o Senhor, bem de madrugada, um horário muito especial, vai lá no templo orar. E diz que ele estava a ensinar. Bem de madrugada ele já estava ensinando e todos estavam, diz aqui, todo o povo estava em volta dele. Mas o que nós escutamos na narração seguinte não acontece em qualquer lugar. Esse negócio dessa mulher que foi pega em adultério e apresentada diante de Nosso Senhor não foi num lugarzinho assim qualquer, foi dentro do templo. O Senhor estava dentro do templo e apareceu um outro grupo de fariseus, diz aqui, e mestres da lei, com a mulher que pegaram em adultério e levaram até
a presença do Senhor, falando de apedrejar. Vocês imaginem a situação, um local que é um local de oração, um local de fé, um local dedicado a Deus. Então o pessoal vai assim com toda a força, pegando essa mulher que foi pegada em adultério e leva lá diante do Senhor. Quer dizer, é dentro do templo. Não é no local qualquer, é num local sagrado. Então aqui esse pessoal não, vamos dizer, não estão assim muito se importando se aquela violência que vai ser feita é dentro do templo, se é fora do templo. Eles se consideravam religiosos. Eles achavam que por causa dessa religião deles, eles podiam tudo. Eles podiam fazer qualquer forma de violência e tchau. Então, primeiro, eles pegam uma mulher em adultério. A questão é bastante complicada, porque se pegar a mulher em adultério, devia também ter pegado o homem. Devia ter sido duas pessoas que estavam cometendo adultério. Aqui só sobrou para a mulher, não é? Então, pegaram a mulher deve ter ficado muito aflita, porque é terrível que uma pessoa seja pega publicamente assim, praticando o seu pecado. Talvez essa mulher estivesse fazendo uma coisa secreta e descobriram, não se sabe como é que ela estava fazendo. Imagine se cada um de nós aqui fosse descoberto os nossos pecados publicamente. O negócio ia ficar bastante difícil. Então, essa mulher foi pega em pecado de adultério publicamente. Mas aqui também vem várias coisas que nós podemos pensar sobre os nossos pecados. E se fôssemos nós devemos nos colocar diversas vezes na situação dessa pecadora aqui. Que tivéssemos sido pegos em nossos pecados e todo mundo ficasse sabendo, como é que ficaria a nossa cara? Então essa mulher devia estar profundamente humilhada com a situação que estava encontrando. E quem levou essa mulher não foi assim qualquer pessoa também. Foram os mestres da lei, foram os fariseus, que não estavam querendo se convencer da palavra do Senhor. Eles apresentam a questão, mas é dito que eles fizeram aquilo para experimentar Jesus, para terem motivo de o acusar. É estranha essa situação, porque eles pegaram aquela mulher para apresentar a nosso Senhor. A gente pode pensar muito sobre isto. Eles não estavam interessados, de fato, em fazer aquilo que Moisés estava dizendo, ou sendo fiéis a Deus. Eles estavam querendo, usando aquele fato, provar Jesus Cristo e ter motivos de o acusar. Eles estavam querendo fazer aquele mal àquela mulher, mas a verdade é que eles estavam querendo atingir quem era, não era a mulher. Eles estavam querendo atingir, era o Cristo. Eles, naquela fachada de querer fazer o bem, de aplicar a lei àquela mulher, na verdade eles estavam perseguindo o Cristo. E tem pessoas que fazem exatamente isso nos dias de hoje. Tem pessoas com a fachada de querer fazer o bem aos outros, está perseguindo o próprio Cristo. Então, perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem um motivo de acusar. Eles não sabiam o que a lei de Moisés dizia. Então, quando apresentaram aquilo para o Senhor, era para saber se de fato nosso Senhor concordava com a lei de Moisés, do apedrejamento daquela situação. E se nosso Senhor concordasse, ele também estaria, vamos dizer, bem dizer, no mesmo nível dos outros. Para que ele estaria aqueles ensinamentos todos bonitinhos de amor? Não precisaria ficar pregando, porque ele já sabia o que teria que fazer. O certo é que esse pessoal que se apresentou diante do Cristo, eles foram com toda a violência e ódio
usando aquela mulher para atacar e ter motivos para acusar o Senhor. Porque qualquer coisa que o Senhor fizesse, qualquer bem que o Senhor fizesse, eles sempre distorciam aquilo que o Cristo fazia para poder acusá-lo. É isto que nós depois vamos ver diante do Sinédrio, Cristo diante de Pilatos. E até mesmo diante da cruz do Senhor, quando ele está sendo crucificado. Tudo aquilo que o Senhor ensinou se torna motivo de acusação. Bom, mas essa situação que eles dizem aqui, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Então, eles estavam ali dispostos a apedrejar, estavam com pedras na mão. Que situação terrível essa de violência. Ali no Oriente Médio, ainda hoje existe essa situação de apedrejar pessoas que são pegas em adultério. Tem cenas terríveis na internet sobre isso. E é estranho exatamente que na área onde nosso Senhor viveu, esse tipo de prática tenha sido abolida. E onde o Senhor não viveu, e onde muitas vezes o Evangelho do Senhor não chegou, esse tipo de prática, infelizmente, ainda continue. Pois então, nosso Senhor já sabia que a sua mãe poderia ter sido apedrejada, quando ela disse sim a Deus e ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. A sua própria mãe correu o risco de ser apedrejada, o Senhor correu o risco de ser apedrejado. Muitas vezes nós estamos nos evangelhos, que eles pegaram pedras para apedrejar nosso Senhor pelo ensino que ele fazia. E nosso Senhor não se intimidava, porque iam apedrejá-lo por causa do seu ensinamento. Temos diversas vezes essa situação. O Senhor também enfrentou essa violência do apedrejamento por causa do seu ensino. Nós também, gente, não podemos nos tolher, ou se inibir, ou recuar, ou ficar acuados, porque nós transmitimos o ensinamento do Senhor. Porque nós vamos percebendo que nas redes sociais, na sociedade, no mundo que vivemos, as pessoas que vão pregando os evangelhos, elas vão sendo intimidadas, elas vão sendo perseguidas e vão sendo também apedrejadas. Não podemos, mesmo por causa de risco de apedrejamento, deixar de pregar o evangelho. Nosso Senhor sabia que muitas vezes os inocentes eram apedrejados, porque ele mesmo já tinha corrido perigo, a sua mãe também. E quando eles apresentaram esta questão, nosso Senhor estava assim, parece que não se importando muito com aquela situação. A mulher lá aflita, o povo que estava escutando Cristo, esse grupo que chegou com as pedras na mão, e o Senhor estava fazendo o que? O Senhor foi assim, ficar apavorado com aquela situação. É belo isto que o Evangelho nos apresenta. Qual vai ser a atitude do Senhor? O Senhor está escrevendo com o dedo no chão, está escrevendo no chão com o dedo. E eles insistem, nosso Senhor continua escrevendo. Só que o Cristo diz o seguinte: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E continua escrevendo no chão, como se não tivesse dito nada. Aqueles que ouviram, fizeram uma reflexão, e saindo um por um, a começar pelos mais velhos, deixaram lá as pedras, soltaram as pedras, e foram embora, deixaram Jesus sozinho com a mulher. O que é que acontece aqui? Por mais que esses homens fossem violentos, com aquela palavra que o Cristo disse, eles fizeram um exame de consciência. Eles fizeram um exame de consciência. E ao fazer o exame de consciência, eles soltaram as pedras. Um verdadeiro exame de consciência, gente, da nossa situação, nós soltamos as pedras de acusação dos outros.
Quando nós mantemos estas pedras na nossa mão, significa que o nosso exame de consciência não chegou no ponto, não está bom, a situação não está boa ainda. Porque se nós formos fazer de fato um exame de consciência, pensemos aqui nessas pessoas que estavam aqui. Era um grupo, não é? E tinham de várias idades e pessoas idosas. Então eles começaram a soltar as pedras. O que foi que esses homens pensaram? Quem sabe se eles também já não tinham cometido o pecado de adultério às escondidas? E que ele também não tivesse outros pecados? E pecados até maiores do que essa mulher tinha cometido ali? Então, nosso Senhor não falou de Moisés, nosso Senhor não falou disso e daquilo, chamou a atenção para cada um da sua própria realidade. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E com certeza, as pessoas que atiram pedras não estão ouvindo a voz do Cristo. Não estão ouvindo a voz do Senhor. Então nós precisamos deixar que essa palavra do Cristo entre na nossa consciência, no nosso coração e nos faça ter uma atitude diferente. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles eram bem péssimozinhos, mas eles se deixaram provocar pela palavra do Senhor. Será que nós vamos ser piores do que os fariseus? Será que nós vamos ser piores que os doutores da lei? Também essa palavra do Cristo é uma palavra de sabedoria para quem está fechado ao plano de Deus. Nosso Senhor também aqui nos provoca que nós precisamos ter palavra de sabedoria tanto para a nossa vida, como para a vida dos outros, daqueles que estão confusos com a questão do pecado. Todos saíram. Jesus ficou sozinho com a mulher que lá estava. Como devia estar o coração dessa mulher? Quando chegou, humilhada, totalmente humilhada, não é? Sentindo assim acuada, ela já sabia o que significava ser apedrejada, devia estar super aflita, que sabia que tinha chegado a hora da morte dela. Aí ela vai vendo o que vai acontecendo e de repente ela está sozinha com Cristo diante dela. Que situação! Que situação! Ela se viu livre daqueles homens que queriam apedrejá-la, e ela estava ali diante, sozinha do Cristo, esperando saber o que o Cristo ia dizer sobre ela, sobre a vida dela. É a figura do nosso juízo, gente. Nós também um dia vamos nos encontrar diante do Cristo. E o Cristo também terá a sua palavra sobre a nossa vida, sobre aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. O que é que o Cristo vai dizer sobre a minha vida, Padre Marcos? O que é que o Senhor vai dizer sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que o Senhor vai dizer? Nós não sabemos muito o que o Senhor vai dizer lá na hora do juízo final. Só esperamos muita misericórdia do Senhor. Mas a palavra do Cristo para essa mulher também é uma palavra dirigida a cada um de nós. Essa mulher super aflita, eu imagino essa mulher aos prantos, chorando, totalmente aflita, envergonhada, humilhada. E ela está esperando a palavra do Senhor, e o Senhor se dirige para ela. Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus diz uma palavra tão maravilhosa: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. A mulher deve ter desmoronado. Deve ter desmoronado completamente naquele momento, que pensava que ia ser morta, estava vendo que ia poder viver. Mas o Senhor não disse simplesmente: também eu não te condeno.
que muitas vezes as pessoas que falam desse texto só falam da primeira parte que o Cristo disse. O Cristo diz também um complemento: podes ir, agora em diante não peques mais. Também essa palavra do Senhor, que Ele não nos condena, é uma palavra que nós devemos acolher no nosso coração. Mas o Senhor também pede a mim, a você, a todos nós, que não pequemos mais, que demos passos para frente. Tanto na primeira leitura como na segunda leitura nós temos isso, que deixemos as coisas do passado e olhemos para frente, para o futuro. Deixemos os pecados do passado e olhemos para o futuro, para a graça do Senhor. Mas também o texto não diz se essa mulher conseguiu depois continuar a viver sem pecar mais. Porque essa palavra também que o Senhor dirige para a mulher, que é uma palavra que é dirigida a cada um de nós, é uma palavra que deve ser respondida nas nossas vidas. Nós temos grande esperança que essa mulher, ao se encontrar com Cristo, tenha começado uma vida nova. Mas diz o texto da Ana Catarina Hermerich sobre Maria Madalena, que não sei se é essa mesma pessoa aqui ou se é outra, mas ela diz que sobre Maria Madalena, que ela teve uma primeira conversão, ela se converteu uma primeira vez, mas ela recaiu no pecado, e depois, de novo, ela foi perdoada novamente pelo Senhor, e foi em frente e não caiu mais, quando se deparou com Cristo na cruz. Também pode acontecer que nós já tenhamos tido essa experiência com Cristo, e que nós tenhamos recaído. Mas o Senhor nos perdoa. Se por acaso isso tiver acontecido, o Senhor nos perdoa. E é preciso que a gente aproveite, acolha esse perdão do Senhor para recomeçar de fato uma vida tendo conhecimento do Cristo Senhor. Porque esse conhecimento do Cristo que São Paulo fala na carta aos Filipenses, não é só um conhecimento teórico, do que a gente leu na Bíblia, ou de que alguém nos disse, que alguém nos falou, é a nossa própria experiência de vida com Cristo. Eu considero tudo como lixo, eu considero o pecado todo como lixo, para ter o verdadeiro conhecimento do Cristo Senhor. Que o Evangelho deste domingo nos alimente na nossa caminhada para celebrar em estado de graça a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.